Boa tarde, meus alunos do Colégio Anglo. Hoje nós daremos mais uma aula teórica, tá? Sobre um tema diferente que a gente não usa tanto lá na escola. Mas como vocês estão aí nas televisões e vendo isso, e vocês praticam isso aí, essa modalidade, tá certo? É uma aula de uma curiosidade boa para vocês aprenderem. Tá? Hoje nós vamos ensinar para vocês algumas regras básicas do futebol de campo. Tá? É o futebol que mais se passa na televisão para vocês verem aí. É aquele futebol jogado no campo de grama, aquele campo maior, tá certo? Então vou ensinar para vocês, passar para vocês a regra básica, aquelas regras mais fáceis, mais básicas para vocês aprenderem a regra do futebol de campo, tá bom? Aqui eu desenhei um campo de futebol, tá certo? Aqui está o campo de futebol, as linhas laterais, a linha de fundo, tá certo? A área, a grande área e a pequena área, tá certo? Então, basicamente, o campo de futebol é isso. Aqui o meio de campo, onde se começa o jogo, tá certo? Então, esse é o campo de futebol, né? De grama, que a gente jogado com a grama, tá? As regras básicas do futebol de campo, nós colocamos aqui. O futebol de campo, ele é jogado com 11 jogadores de cada lado, tá certo? São 11 jogadores do time adversário e 11 jogadores do seu time. E eu coloquei aqui um goleiro. Por que eu coloquei um goleiro? Fica parecendo óbvio, mas é porque o goleiro, tanto no handebol e outras modalidades, ele é jogado com uma camisa diferente. Tá certo? Então são 11 jogadores com esse goleiro que está incluído nesse número. Tá certo? A diferença, nós colocamos aqui agora a área do goleiro, que é a grande área. Por que eu coloquei a área do goleiro? É onde o goleiro pode pegar a bola com a mão. Somente o goleiro pode pegar a bola com a mão dentro da grande área. Ele não pode sair da grande área e pegar a bola com a mão. Se ele sair da grande área e pegar a bola com a mão, seria uma infração, que seria uma falta, tá certo? Então por isso que não pode fazer isso, tá vendo? Então a regra do goleiro, somente o goleiro pode pegar essa bola com a mão dentro da grande área, tá certo? A substituição. Como que funciona a substituição no futebol de campo? Hoje, por causa da pandemia, algumas coisas mudaram no futebol, eles colocaram como 5 substituições no futebol de campo. Eram 3 substituições, hoje são 5 substituições. Então o treinador pode trocar 5 jogadores durante o jogo, com 3 paradas. Tá? Isso vocês vão ver na televisão. Quando ele puder fazer 3 paradas durante o jogo, né, ele pode fazer 5 substituições, trocar 5 jogadores, tá bom? Toda vez que nós temos uma falta, alguma infração que acontece durante o jogo, nós colocamos a barreira, né? A barreira onde tem uma falta e a distância onde os jogadores do time adversário tem que ficar para que eu possa bater aquela falta. E a barreira, ela é colocada a 9,15 metros da bola, né? O árbitro contra, ele anda no campo, ele conta alguns passos, ele já calcula, né, que tem os 9,15 metros da bola. Essa é a distância que os jogadores do time adversário têm que ficar, né, na hora da barreira, tá? Para não atrapalhar a batida da falta, tá certo? Cartão, existe o cartão amarelo e existe o cartão vermelho. Esses cartões, eles servem para divertir o jogador que fazem essas faltas, né? Podem ser faltas no campo, pode ser por alguma reclamação, né? Então, o cartão amarelo é um cartão que é dado por um jogador por uma falta leve, por uma infração leve, alguma coisa que acontece que não prejudica muito. E o cartão vermelho é o cartão para uma falta grave, uma infração grave. Aconteceu alguma coisa grave no jogo que o juiz decide de dar o cartão vermelho para o jogador e que ele tem que sair do jogo, ele é expulso do jogo.
Então o cartão vermelho é o cartão que expulsa o jogador. Ele tem que sair e não entra nenhum jogador no lugar dele. Tá bom? A regra do impedimento. Essa regra do impedimento é uma regra que muita gente tem dificuldade de aprender e de visualizar isso durante os jogos. Tá certo? Como que funciona essa regra de impedimento? A regra de impedimento, ela é na hora do lançamento da bola do seu jogador, entre a linha de fundo e o penúltimo jogador, tem que ter 2 jogadores. Normalmente é o goleiro e um defensor, né? Tendo o goleiro e um defensor, 2 jogadores, o jogador do meu time não vai estar em impedimento. Se tiver um só, eu jogar a bola para esse jogador. Na hora do lançamento, tiver somente um jogador, que normalmente é o goleiro, ele está impedido. Isso é uma falta, então não vale, tá certo? Mas caso o goleiro sair da área, sair da posição que está lá dentro da área e ficar outros 2 jogadores, que não seja o goleiro, pode ser 2 jogadores da defesa, dois zagueiros, aí o jogador também não está em impedimento. Então essa regra é um pouco difícil de se visualizar na hora que a gente está vendo o jogo, mas quem vai jogando, praticando, sabe como é que funciona. Então, na hora do lançamento, entre a linha de fundo e o penúltimo jogador, que são 2 jogadores, tá bom? O tempo do jogo de futebol de campo são 2 tempos de 45 minutos. Então o primeiro tempo é 45 minutos, mais o acréscimo do árbitro, né? E o segundo tempo também é marcado 45 minutos. Caso não aconteça nada, alguma paralisação, ninguém machucou, não tiver nenhuma substituição, ele acaba o jogo no 45 minutos do primeiro tempo e depois no 45 minutos do segundo tempo. Tá certo? Lá na Europa, alguns lugares, eles marcam esse 45 minutos do primeiro tempo, ele continua marcando esse 45. Então, parece, quando vocês veem na televisão aí, alguns jogos, que vai 46, 50, 60 e termina aos 90, porque 45 mais 45 dá 90, então o jogo terminaria no 90. Mas basicamente são 2 tempos de 45 minutos, tá certo? Para nós terminarmos, né, algumas coisas básicas que são obrigatórias no futebol de campo. O uso da chuteira, né, que é grama, né, para você não escorregar, não se machucar, né? A caneleira, que você tem que usar também, que é obrigatório no futebol de campo, para você não se machucar, se proteger de algum contato, de alguma batida, para você também não se machucar, tá? Nós já falamos sobre o árbitro, né, que é o juiz, e os auxiliares, são 2 auxiliares, que são os bandeirinhas, que a gente fala bandeirinha, mas são os auxiliares que ficam na beira do campo, marcando impedimento e ajudando o árbitro, o juiz, no jogo de futebol, tá certo? Portanto, essas são as regras básicas de futebol de campo. Espero que vocês gostem e aprendam um pouquinho, porque a gente também, durante os jogos na nossas quadras, também as regras são bem parecidas. É um futebol, né, que é jogado com o pé, né? O futebol de campo é jogado com o pé, e muito fácil vocês guardarem essas nossas regras, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá sendo uma boa tarde e até outra vez. Obrigado para vocês. Tchau, meus alunos.